Glória a Deus. O sol da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite o livro de 2 Crônica, capítulo 20. 2 Crônica, capítulo 20. Versículo 30. Capítulo 20, versículo 30. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 30. Que diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Interessante quando vem falar a respeito deste rei de Judá, ao qual foi o quarto rei em Judá. A Bíblia vem relatar no capítulo 17, ao qual ele começou a reinar em Judá. A Bíblia relata que ele tomou uma postura louvável, digna, e ao qual chamou a atenção de Deus. Algumas verdades que nós aprendemos aqui nesse capítulo 17. Primeira coisa, nós aprendemos ali no versículo 3 que, através do ato dele, através da conduta dele, a Bíblia relata que o Senhor era com Josafá. Interessante que Deus já se manifesta a favor de Josafá, porque a Bíblia relata que ele tirou todos os altares de ídolos. Ele começou a limpar tudo aquilo que não glorificava o nome do Senhor. A Bíblia ela vem relatar também, no versículo 4, no versículo 7, no versículo 9, desse mesmo capítulo 17, que o rei Josafá, ele amava a palavra do Senhor. Isso viesse chamar a atenção de Deus. Por isso, no versículo 3, nós podemos ver que o Senhor era com Josafá, através da sua conduta, através da sua atitude, através da sua iniciativa. E ele amava a palavra do Senhor. No versículo 6 também podemos ver que o rei Josafá, ele também era ousado diante de Deus. Para ele tomar essa atitude ao qual ele tomou, ele precisava ser ousado. Para que ele viesse chamar a atenção de Deus para ele, e para que o reinado que ele estava iniciando, Deus pudesse abençoar e prosperar, ele precisava ser ousado. É interessante que nós podemos ver que o rei Josafá, ele tinha essa preocupação em buscar a presença de Deus, estar diante de Deus e fazendo a vontade de Deus. Diferente daquela mesma época, daquele mesmo período do rei de Israel. Josafá era rei de Judá, Acabe rei de Israel. Acabe ele já andava na contramão de Deus. Acabe ele se afastou da presença do Senhor. Ele casou com uma mulher que era profetisa de Baal. Uma mulher que começou a desviar o povo da presença de Deus. E começou a implantar dentro de Israel a idolatria. Acabe ele já não estava preocupado em ter uma comunhão com Deus. Interessante se nós olharmos para a palavra do Senhor, porque enquanto Deus ali estava prosperando
e trazendo riquezas e glórias em abundância na vida de Josafá. Acabe, ele estava observando, porque se nós olharmos dentro do início do seu reinado, do reinado de Josafá, ele começou a se fortificar, ele começou a se preparar, não somente em área espiritual, mas até mesmo em áreas de guerra. E a Bíblia relata que o Acabe veio querer fazer uma aliança com Josafá, porque Acabe queria sair à peleja, à guerra com os seus inimigos, e ele queria essa força, esse apoio da parte de Josafá. Interessante que como Acabe ele não andava no centro da vontade de Deus, e naquele momento que vieste fazer aliança, Josafá disse: não, vamos sim à peleja, eu vou contigo a esta peleja, mas precisamos consultar a Deus a respeito desta peleja. A Bíblia relata que Josafá ele tinha essa preocupação de buscar uma orientação, uma direção de Deus, saber se Deus estava no negócio ou não estava, como Deus ia direcionar naquela guerra ou não. E dentro disso a palavra do Senhor diz que assim Acabe trouxe os seus profetas, aqueles profetas que já tinham se corrompido, trouxe aqueles profetas que falavam a mesma língua, veio trazer aqueles profetas ao qual só falava o que era bom aos olhos de Acabe, mesmo que o caminho dele era tortuoso. E a Bíblia relata naquele momento, o meu som sumiu. A Bíblia relata naquele momento que ele começou assim a profetizar, aqueles profetas a profetizar e dizer: Acabe, vai porque o Senhor é contigo, vai que você vai sair vitorioso dessa batalha, vai que vai dar tudo certo, e começaram a profetizar. Mas Josafá tinha discernimento. A Bíblia diz que naquele momento, quando ele olhou tudo aquilo ali, ele disse: mas não há nenhum profeta não, que realmente tem a palavra do Senhor. Não existe nenhum profeta. Acabe de dizer: tem um sim, está lá no cárcere, mas eu não gosto muito dele não, porque ele não fala coisas boas ao meu respeito, só coisas más. E a Bíblia diz que Josafá disse: traz ele. E quando Micaías foi chegando, aquele que foi o buscar, o conduzir, disse: olha, a palavra dos profetas aqui é uma só. Olha o que você vai dizer diante do rei, porque a palavra aqui é uma só. Micaías disse: olha, aquilo que o Senhor me disser, isso eu falarei. A Bíblia diz que quando Micaías chegou, ele começou a dizer que o povo estava perdido, espalhado, como ovelha sem pastor, e começou a falar. E naquele momento Acabe disse: olha, eu não falei que ele não fala coisas boas, só fala coisas ruins. E assim Micaías começou a falar. E aí Acabe ficou tão indignado com aquela situação. A Bíblia relata que naquele momento ele disse: leva ele de volta, joga lá no cárcere, dá pão e água de angústia e deixa ele lá. Quando eu voltar, eu dou um jeito nisso. Micaías olhou e falou: isso se você voltar. Deus não falou comigo. A Bíblia diz que eles foram para a guerra, para a peleja. Os inimigos, eles estavam focados em atingir e tirar a vida de Acabe. Acabe se disfarçou como soldado e Josafá estava com as suas vestes real. E eles foram em direção a Josafá, mas Deus deu livramento a Josafá naquele momento que ele poderia ter perdido a tua vida. Mas a Bíblia relata que de repente o flecheiro soltou uma flecha. Talvez ela não tinha direção, mas Deus deu direção e tinha um alvo para poder ser atingido. A Bíblia diz que em meio àquela guerra, aquela flecha atingiu Acabe e ele vieste morrer. Quando Josafá estava voltando para suas terras, o profeta Jeú olhou e repreendeu e disse: por que vieste fazer aliança com aquele que anda contra a vontade de Deus? Por que você vieste fazer uma aliança aonde você não deveria fazer? Muitas vezes nos dias de hoje não é diferente. Nós temos muitas vezes fazer uma aliança com quem
quem não deveremos fazer, andamos com quem não deveremos andar, apoiamos quem não deveremos apoiar. Mas Deus, nesta noite, Ele quer trazer um despertamento na nossa vida, porque Ele tem bênção, tem vitória. A nossa vida, Ele quer agir de uma forma poderosa, mas nós não precisamos e não podemos fazer aliança com Acabe. O que Deus tinha com Josafá era algo diferente. Havia um mistério diferente com Josafá, e ele não poderia, e ele fez e quase perdeu a sua vida. E por isso foi repreendido, mas ele continuou em adoração, ele continuou diante da presença de Deus, ele aceitou, ele recebeu a repreensão. E a Bíblia diz que naquele momento ao qual ali Josafá estava diante da presença do Senhor, de repente veio uma notícia: olha, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, está se reunindo uma grande multidão para vir pelejar contra você. Josafá, como rei, talvez ele poderia tomar atitude por si próprio. Josafá, como rei, como autoridade, como liderança, ele poderia dizer: não tem problema, eu vou para a guerra, eu vou para a peleja, não tem problema. Mas a Bíblia diz que quando ele recebeu aquela notícia, naquele momento, ele logo colocou em teu coração: precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar essa presença, porque nós somos dependentes do Senhor. Não tem como entrar numa guerra sem uma peleja, sem a presença de Deus, sem Deus tomar a frente, sem Deus tomar a direção, porque assim é na minha vida, é na sua vida, e assim a Bíblia vem nos ensinar. Há várias passagens a respeito disso, que nos vem trazer exemplo. A Bíblia diz que quando Davi, ele viesse pecar, e Deus viesse o repreender, e naquele momento, ele não estava preocupado em perder a sua posição, ele não estava preocupado em perder o teu trono, ele não estava preocupado com aquilo que ele ia perder, talvez nessa terra. Quando ele caiu, e ali na sua consciência entendeu o que estava acontecendo, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não afaste de mim a tua presença. Já foi falado aqui nesta noite um pouco sobre Davi, porque mostrou dentro da história de Davi, desde quando ele estava cuidando de ovelha até o seu trono, que ele sempre dependia de Deus. É Deus que cuidava, é Deus que agia, é Deus que livrava, é Deus que dava vitória, é Deus que guerreava a favor dele. E ele entendia que ele não podia caminhar, ele não podia viver sem a presença de Deus. A Bíblia diz que quando chegou o momento de Salomão assumir, Deus disse: pede o que queres, pede. Ele olhou e falou: Senhor, eu preciso de sabedoria. Ele entendeu que a sabedoria humana era uma sabedoria limitada, ele precisava de algo que vinha do céu. Ele disse: Senhor, eu preciso de sabedoria. Naquele momento Salomão estava entendendo: não tem como eu governar diante deste povo sem a presença de Deus, sem a sabedoria de Deus, porque eu dependo dele todo o momento. Deus se agradou tanto, disse: vou te dar sabedoria e entendimento, mas vou te dar honra, vou te dar riqueza, vou te dar glória. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão naquele momento, porque ele mostrou que dependia de Deus. A Bíblia diz que chegou um momento ao qual Deus falou com Moisés: agora você vai sair da onde você está. E agora Moisés olha para Deus e diz: Deus, não me faça mover daqui, não me faça sair daqui, se a tua presença não for comigo.
Porque Moisés entendia que dependia de Deus para poder guiar aquele povo, porque era Deus que agia, foi Deus que trouxe juízo aos egípcios, foi Deus que deu livramento ao povo, foi Deus que abriu o mar, foi Deus que supriu a necessidade no deserto, porque Deus estava sempre presente diante de Moisés e diante do povo, e Moisés entendia que não podia prosseguir e caminhar sem a presença de Deus, porque ele dependia dessa presença. Eu dependo de Deus para deitar, eu dependo de Deus para levantar, eu dependo de Deus para caminhar, eu dependo de Deus para trabalhar, eu dependo de Deus para pregar, eu dependo de Deus para louvar, eu dependo de Deus a todo momento. É dependência total de Deus, dependência total de Deus. Eu dependo de Deus a todo momento na minha vida. Quem depende de Deus nesta noite? Quem depende de Deus nesta noite? Quem depende de Deus nesta noite? É Deus que sustenta o seu deitar, é Deus que sustenta o teu levantar, é Deus que sustenta o teu caminhar, é Deus que sustenta a tua vida a cada dia. Só que muitos estão abrindo mão dessa dependência, seja na vida social ou até mesmo na igreja. Quando está começando, iniciando em algo, se derrama, se dobra, quer mostrar que depende de Deus. Deus vai abençoando, abrindo as portas, vai fortalecendo. As pessoas vão conquistando, vão alcançando e já acha que pode caminhar com suas próprias pernas e não precisa de Deus, não. Seja lá embaixo, seja lá em cima, dependa de Deus a todo momento, porque é Ele que te sustenta. Porque o apóstolo Paulo, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ô versículo maravilhoso. Muitas vezes é adesivo de carro em muitos lugares, mas se você buscar o contexto, ele diz assim: eu aprendi a ter fartura, mas aprendi também a padecer necessidade, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu estou em dificuldade, eu sei que Ele me fortalece. Se eu estou desfrutando do bom, eu sei que é Ele que está me fortalecendo. Se eu estou com saúde, é porque Ele tem me fortalecendo. Se de repente a enfermidade bateu a minha porta, eu sei que Ele vai continuar me fortalecendo. Se eu tenho prosperado na minha empresa, é porque Ele tem me fortalecido. Mas se as portas estão fechadas, eu ainda acredito que é Ele que está me fortalecendo. E no momento certo, as portas irão se abrir, porque eu posso todas as coisas. Oh, labassuri canta labassai de canta labassai. Labassuri anda labaxéria. Dependência total, dependência total. Josafá, ele entendia isso, que ele dependia de Deus a todo momento. Por isso ele disse, chegou a notícia, ele começou a buscar ao Senhor. No versículo 3 do capítulo 20, ele pregoou assim o jejum a toda a ajudar. Não somente ele, mas ele disse a todo o povo: nós precisamos buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele começou a buscar, a jejuar, e todo o povo congregou para buscar junto com ele, e ele começou a botar a tua causa ou a tua queixa diante de Deus, veio a palavra do Senhor. No versículo 15 disse: dai ouvido toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa, é de
Deus. Essa peleja não é sua, é de Deus. É Ele que está pelejando pela tua causa. É Ele que está pelejando pela tua vida a todo momento. Talvez você ache que está sozinho nessa batalha, mas Deus está dizendo para você nesta noite que Ele está pelejando pela tua causa. Não olha para o tamanho do problema. Não olha para o tamanho da multidão. Porque a Bíblia diz que quando não fugir, querendo fugir do texto, que eu não gosto de fugir do texto, mas eu tento buscar algum contexto para ter base do que eu estou falando. A Bíblia, quando diz que o povo começou a se assustar, até mesmo chegar ao ponto de murmurar diante de Moisés, aí está vindo aí o exército egípcio, nós vamos morrer, nós vamos perecer, o mar estava fechado. A Bíblia relata que Moisés, ele foi buscar a resposta de Deus. E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Manda, dá ordem ao povo que marcha para onde? O mar estava fechado, mas Deus deu a ordem para marchar. Aquilo que é para o homem fazer, é para o homem fazer. Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. O homem podia marchar, mas abrir o mar, isso só dependia de Deus. Só Ele poderia fazer. A Bíblia diz que quando ali Moisés estendeu diante do mar, para a direção do mar, ali veio um vento do Oriente, começou a soprar. A Bíblia relata que o vento soprou a noite inteira. Talvez, eu não sei se você tem esse costume, mas eu vou te pedir. Cutuca alguém que está do seu lado. Tem vento que não é para te derrubar. Aí agora você fala para ele, para ela. Mas tem vento que vem para abrir porta. O vento assoprou a noite inteira. E o vento foi assoprando e a porta foi se abrindo. O mar foi se abrindo. O vento soprou a noite inteira. O livro de Salmo diz assim: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo ar. O vento assoprou a noite, o choro estava ali, mas o amanhecer estava chegando. E eu quero profetizar para a tua vida nesta noite que o amanhecer de Deus está chegando para a sua vida. Talvez você tenha chorado até agora, tem vivido essa noite tribulada, mas Deus está dizendo que o amanhecer está chegando e a porta vai se abrir e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Não temais, Josafá, não vos assustei. Quando chega lá no versículo 17, Deus continua dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar. Mas interessante que Deus fala 3 pontos importantes aqui. Primeiro ele diz assim: parai. Se fosse trazer para o dia de hoje, Deus não está falando assim, ó, para de orar, para de buscar, para de ler a Bíblia, para de ir na minha casa. Deus não estava dizendo nada disso. Diz: parai. É como se Deus estava dizendo: ô Josafá, até aqui você veio, daqui para frente é comigo. Agora quem vai assumir aqui sou eu. Quem vai assumir a direção dessa guerra agora sou eu. Parai. E o Senhor continua dizendo: estai de pé. Mesmo que Deus assumiu a peleja, não tem como ninguém vencer uma guerra de um prostrado. Precisa estar de pé. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nós precisamos estar de pé. No mundo espiritual, precisamos estar de pé. E aqui também podemos entender que a pessoa, quando está de pé, ela tem uma visão muito mais privilegiada.
Se eu estiver aqui embaixo, sentado, a minha visão é uma. Se eu estiver de pé, a minha visão é outra. É como se Deus estava dizendo: Josafá, eu vou fazer você entender e enxergar, contemplar muito mais além. Talvez a sua visão só está indo até o inimigo. Talvez a sua visão está indo só a grande multidão que vem contra você. Mas no momento que você está de pé, eu vou ampliar a tua visão. Porque a terceira coisa que Deus fala e diz assim: parai, estai de pé e vede a salvação, o livramento que eu vos darei. Vede a salvação. Deus, Ele quer abrir visões nesta noite. Talvez você só tenha enxergado luta. Talvez você só tenha enxergado tribulação. Talvez só tenha enxergado os inimigos que se levantam. Mas Deus, Ele quer ampliar a tua visão nesta noite. E você vai passar a enxergar além. Você vai começar a enxergar. É o agir de Deus, o operar do Senhor, o milagre acontecendo, as portas se abrindo, Deus movendo na tua vida, Deus movendo na tua casa, Deus movendo na tua família, Deus movendo nos teus negócios. Você vai ter uma visão muito mais além. Deus vai te ampliar a tua visão para que você possa enxergar, contemplar o livramento, a salvação do Senhor para vós. A Bíblia diz, deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que Deus falou que ia pelejar. E Deus entrou na peleja. O que poderia passar pela cabeça de Josafá naquele momento? Se Deus está pelejando, eu vou descansar. Vou voltar lá para o meu trono, vou ficar lá sentado. Depois só fico esperando a notícia chegar do que aconteceu. Vou cruzar os meus braços e deixar Deus pelejar. A peleja era de Deus. Deus não queria que ele fosse para a peleja, porque era Deus que iria pelejar. Mas a Bíblia relata que enquanto Deus estava pelejando, Josafá ele reuniu o povo para adorar. Josafá ele não ficou de braços cruzados. Josafá ele não ficou prostrado. Josafá não ficou esperando o que iria acontecer. Josafá não ficou só aguardando a notícia. Não, se Deus está lá pelejando, vamos aqui se reunir, vamos adorar, vamos louvar, vamos jubilar, vamos exaltar o nome do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, enquanto Deus está pelejando a favor da tua vida, a favor da tua casa, a favor da tua família, não fique de braço cruzado, passe a adorar, passe a buscar. Enquanto a guerra, você está fazendo festa. Enquanto a guerra, você está adorando. Enquanto a guerra, você está exaltando. Enquanto a guerra, você está glorificando. Enquanto a guerra, você está pregando. Enquanto a guerra, você vai louvando. Enquanto a guerra, você vai evangelizando. Enquanto a guerra, você está buscando a presença de Deus. O crente ele consegue viver em meio à guerra e festejar ao mesmo tempo. A guerra está travada e o povo está festejando. Como a nossa amada irmã aqui falou, passo por grandes lutas, mas ela está festejando. Ela está glorificando. Ela está com um sorriso na sua face a todo momento, agradecendo a Deus a todo momento, porque ela compreende que Deus está pelejando pela tua causa, mas ela precisa continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Não deixe os problemas te abater, não deixe os problemas te afastar da casa do Senhor, não deixe os problemas calar a tua voz, mas busque a presença de Deus, glorifique o nome do Senhor, exalte, porque vai chegar um momento que Deus irá jogar os seus inimigos por terra. Ele adorou. E Deus fez aquele exército inimigo se pelejar entre eles mesmos. Eles foram tudo morrendo.
Tudo morrendo. Era uma grande multidão. Quando o Josafá, com o povo, foi se aproximando, só foi vendo cadáver. Só soldados mortos, homens mortos. E ele não moveu uma palha, porque Deus pelejou por ele. Muitos não vão entender o que Deus irá fazer, porque você compreendeu que depende do Senhor. Porque você compreendeu que precisa de Deus na sua vida. Vai ter muitas pessoas que não vão entender como Deus vai mudar a tua história, o teu cativeiro. Sabe por quê? Porque você entregou tudo na mão de Deus e mostrou para Deus: Deus, eu dependo do Senhor a todo momento. Eu sozinho não posso, eu sozinho não consigo, eu sozinho não prossigo, mas quando o Senhor está comigo, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu prossigo, porque é o Senhor que me sustenta a todo momento. Eles entraram naquele terreno, naquele território. E ali eles pegaram muitos bens que ficaram ali. E a Bíblia diz que Deus assim abençoou. E o povo se reuniu para se alegrar e louvar a vitória que Deus deu a eles sobre os seus inimigos. E por isso que no versículo 30, ao qual nós compartilhamos nesta noite, veio deixar isso registrado, que Deus assim fez no reino de Josafá. Trouxe paz. Eu quero profetizar para a tua vida que Deus vai trazer paz para a tua casa, para a tua família. Mesmo os inimigos se levantam, você vai sentir a paz de Cristo dentro de si. E nada vai te abalar, porque Deus trouxe a paz. E dentro da paz, Deus lhe deu repouso. Por ele ter paz, porque Deus trouxe paz para o seu reinado, trouxe repouso, ou seja, ele descansou no Senhor. Ele entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, em todos os lados do seu reino. Deus trouxe repouso para a vida de Josafá. Fique de pé comigo, por favor. Não tem como dar errado quando nós entendemos que somos dependentes dele. Não tem. Porque ele sabe, ele é especialista em conduzir e direcionar a minha vida e a sua vida. Muitas vezes, aos nossos olhos físicos, queremos buscar um caminho que achamos que aquele é o caminho correto. E achamos que por ali nós vamos ter sucesso. E as coisas vão fluir. Muitas vezes nós temos a visão de Ló. Porque quando Abraão e Ló decidiram cada um seguir para um caminho, para um lado, Ló olhou as campinas do Jordão verdejante e ele disse: ali é o melhor lugar para eu viver. Mas Abraão vivia debaixo da dependência de Deus. Abraão não estava preocupado qual lado ele ia seguir, porque ele sabia que Deus estava com ele. Sabe por quê? Abraão tinha riqueza, Ló também. Abraão tinha servos, Ló também. Abraão tinha tenda, Ló também tinha. Abraão tinha animais, Ló também tinha. Só tinha uma coisa que Abraão tinha e Ló não tinha.
Por isso a visão de Ló foi diferente da Abraão. Abraão tinha altar e Ló não tinha. Altar fala de comunhão, fala de intimidade, fala de aproximação de Deus. Por isso ele não estava preocupado qual lado ele ia, porque ele sabia que ele era dependente do Senhor. Então, pegue a visão de Deus hoje, porque Deus tem algo grande para a sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Eu já vou, dentro de minutos, já passar aqui e retornar para o pastor Enéas. Mas eu queria orar com você rapidamente. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a peleja que você tem passado. Talvez a guerra que você tem passado, para mim, possa ser uma guerra pequena. Mas para você, talvez é uma guerra grande. Só sabe o tamanho da peleja quem está vivendo nela. Mas o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, que é o Deus desta igreja, Ele está acima de qualquer tipo de peleja. Labassuri canta lá, bassai. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento eu venho clamar, Senhor, pedir pela tua igreja. Ó Deus, eu não sei a guerra, a peleja que cada um tem passado, mas o Senhor sabe e conhece. Por isso eu peço que o Senhor possa agir de uma forma poderosa. Ó Deus, como o Senhor lhe falaste com Josafá, que não venha a ser diferente no dia de hoje. Ó Deus, que essa peleja não venha a ser do teu filho, da tua filha, mas venha a ser do Senhor. Que o Senhor possa guerrear essas guerras, Deus. Que o Senhor possa jogar esses inimigos por terra. Ó Deus, que o Senhor possa trazer paz. Ó Deus, que os teus filhos possam repousar em ti e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh, labassuri canta, labassai, de anda, labassai. Deus, age nesta noite a favor do teu povo. Oh Senhor, a tua igreja está reunida neste lugar, está entendendo e compreendendo que é dependente do Senhor. Ó Deus, que não pode caminhar e prosseguir sem ti, ó Deus. Por isso eu peço, age meu Senhor, porque a tua palavra diz que age no Senhor quem impedirá. Então age meu Pai a favor da tua igreja, do teu povo. Traga a resposta, que vidas possam testemunhar na tua casa, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor está realizando e irá realizar. Ó Pai, eu entrego em tuas mãos a tua igreja nesta noite e confirma a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.